Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos na casa dele para adorá-lo e também meditar um pouco na sua palavra. Aqueles que dispõem de Bíblia e desejam acompanhar conosco, o livro de Gênesis, capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37, lembrando que hoje é culto da família, quero trabalhar um tema voltado para família. Gênesis, capítulo 37, eu vou ler os versículos iniciais desse capítulo, do 1 ao 4, em seguida quero convidar aqui o presbítero Andreaso para orar por nós, e aqueles que desejarem manter sua Bíblia aberta para acompanhar conosco, nós vamos retornar a passagem algumas vezes e aprender com ela. Gênesis 37, a partir do primeiro versículo diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Até aqui. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Oremos no nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso nome, nós estamos, Pai, diante da sua maravilhosa presença nesta noite. Viemos aqui, Pai, buscar, meu Deus, algo que fortaleça o nosso coração nesta noite, algo que realmente venha de Ti, meu Deus. E nós, neste momento, Pai querido, já ouvimos louvores entoados ao Teu santo nome, meu Deus. E neste momento, Pai querido, nós viemos te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. O pastor Arthur, meu Deus, que está na incumbência de pregar a Tua maravilhosa palavra nesta noite, meu Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do Teu Filho amado, Deus. Pai, fala conosco, fala a Tua igreja nesta noite, o que realmente nós necessitamos de ouvir, e não aquilo que queremos, meu Deus, mas o Senhor pode falar aos nossos corações nesta noite, para que a Tua igreja possa sair daqui cheia do poder e o Espírito Santo de Deus. Fala, meu Deus, no nome de Jesus, é o que te pedimos nesta noite, meu Deus, amém, meu Deus. Meus amados irmãos, o José é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. É uma história extraordinária, do início ao fim. Para nós termos uma ideia, José, ele ocupa, meus irmãos, quase que 20 capítulos do livro de Gênesis, porque realmente é uma história marcante sobre esse personagem. Umas lições que tiramos para com ele, outras vezes a história dele é citada em outras partes da Bíblia, tamanho a importância que esse personagem bíblico tem, com sua integridade, com seu caráter, com seu temor a Deus e tudo mais. Eu tenho como objetivo nessa noite falar sobre a seguinte temática: sarando as feridas do lar. Sarando as feridas do lar. Existem outros personagens que passaram situações difíceis na sua família? Tem, sem dúvida, nas escrituras tem dezenas, mas eu separei a história de José por entender que ele realmente enfrentou situações extremas no que diz respeito à sua própria família. Sermos decepcionados, magoados, traídos por amigos, é uma dor quase que irreparável. Mas quando isso acontece com a nossa própria família, com o nosso sangue,
a dor é infinitamente maior, porque nós não esperamos a dor daqueles que estão próximos, nós esperamos os que estão fora, mas do nosso próprio sangue nós não acreditamos quando acontece. Você fica abismado, chocado, e leva tempo para você se recuperar de uma traição, de uma decepção que a sua própria família causou. E José, meus irmãos, passou por isso, passou por essas tristezas, as alguras de sua alma. E a história começa em Gênesis capítulo 37, nós vemos um plano arquitetado pelos seus irmãos, a execução desse plano, o caminho que José podia ter seguido, mas ele decidiu não seguir isso. Pelo contrário, ele é um exemplo de homem que foi sarado, transformado pelo poder de Deus. É um exemplo de como nós podemos lidar, independente das feridas, mágoas e traições que você tenha passado ou virá enfrentar na sua vida. Se você puder acompanhar conosco, primeiro eu quero que você observe a narrativa bíblica, a partir do versículo 12, é que José, ele já saiu de sua casa debaixo da bênção ou debaixo da ordenança do seu pai. Ele não era um vadio, né? Ele não estava vagueando, ele estava com responsabilidades que o pai o delegara. O versículo 12, o 14, está escrito assim: como seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém, Israel perguntou a José: seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Versículo 14 de Gênesis 37. Israel continuou: vá agora e veja se tudo está bem com seus irmãos e com o rebanho. Traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi até Siquém. E meus irmãos, se Jacó soubesse que a próxima vez que ele viria o seu filho fosse 22 anos depois, eu acho que a conversa teria sido outra, né? Existia uma despedida, uma bênção, alguma coisa a mais a dizer. Isso na perspectiva do pai. Na perspectiva do filho, e se José soubesse que essa viagem ia demorar 22 anos para que ele voltasse, e o pior, ele iria passar pelas maiores angústias da sua vida, mas essa viagem também seria, em seu retorno, a maior bênção que a vida dele poderia dar. Quer dizer, em um dia inusitado, em um dia comum, de um peregrino, sob a responsabilidade do pai, sob a ordenança do pai, de ver como estavam os seus irmãos, o seu rebanho, e José saiu de casa, com essa ordem. Irmãos, e a ordem é tranquilo. Tudo em nossa vida, na maioria das vezes, é assim mesmo. É um dia comum, é um dia corriqueiro, é só mais um dia. Mas às vezes pode ser um dia marcante do qual você nunca mais vai esquecer. Pode ser um trauma que você nunca imaginou passar. Mas aí é que está, meu amigo. Se nós soubéssemos a data que os traumas iam acontecer, nós ia fazer de tudo para evitá-los. Mas isso prova que a nossa vida realmente está nas mãos de Deus. Não dá para viver preocupado o tempo todo, ansioso o tempo todo. Meu Deus, o que vai acontecer nessa minha viagem? O que vai acontecer nessa minha peregrinação? A nossa ordenança, a bênção que está sobre a vida de José, está sobre a sua vida também, meu amigo. É um dia de cada vez. Vá viver a sua vida, vá cumprir as suas responsabilidades. Se as decepções vierem, se as mágoas vierem, aí sim você tem que lidar com elas. Mas é um dia de cada vez. Nem Jacó estava preparado para o que estava por vir, nem José também estava. Mas uma coisa é certa, ambos estavam nos projetos de Deus. Tanto Jacó estava nos projetos de Deus, estava sobre a bênção patriarcal do seu pai Isaac, do seu avô Abraão, como também José. Esse dia tinha tudo para ser comum, mas não foi. Deus estava vendo tudo isso. A narrativa bíblica continua mostrando-nos que José parece que não ia ter êxito nessa sua peregrinação. O texto diz assim: e um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: José, estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Quando disseram, vamos a Dotã. Meus irmãos, só para entender aqui a geografia.
de Canaã, onde José estava, saindo em direção a Siquém. Era uma distância curta, era mais ou menos uns 30 quilômetros de Siquém. Mas de Canaã para Dotã, dá 70 quilômetros. Imagina um jovem de 17 anos, quando começou a narrativa bíblica, nos diz, pelo menos no capítulo 1 de Gênesis 37, tinha 17 anos, saiu com uma missão apenas. Dessa viagem, que provavelmente seria de ida e volta no mesmo dia, aumentou para 70 quilômetros. E ele, claro, se perdeu, não tinha ideia de onde os irmãos estavam. Por uma providência, o texto diz que um peregrino se encontra com José e diz: está perdido, jovem? Aqui é Deus mandando os seus anjos para o bem. Meu amigo, está perdido? José disse: rapaz, eu estou à procura dos meus irmãos. Olha o que o cara diz. O personagem diz assim: eu ouvi quando os seus irmãos disseram: vamos a Dotã. Que coincidência, né? O cara estava na hora certa, exatamente se encontrou com José quando estava perdido, direcionou José. Parece assim uma história por acaso, né? Mas não existe acaso, não existe acaso. Era um propósito de Deus, do qual até então José não fazia ideia, e nem nós também fazíamos ideia, se estivéssemos exatamente nesse tempo. Mas o homem ajuda José, e o texto diz que José encontra os seus irmãos. Está aí no final do versículo 17. Então José seguiu atrás dos seus irmãos e encontrou em Dotã. Mas, irmãos, tinha tudo para ser um encontro maravilhoso. 70 quilômetros de peregrinação. Vá a pé daqui para Mossoró. Uma manhãzinha cedo, vai lá. A 72 quilômetros. Meu amigo, você chega só a misericórdia de Deus. Claro que não foi uma viagem direta. Claro que ele pode ter parado para descansar sem nenhum problema. Mas, independente dele ir rápido ou devagar, a quilometragem é a mesma, é 70 quilômetros. Quando ele chega, a esperança, meus irmãos, é óbvio, era ver os irmãos. Agora deu tudo certo, vou cumprir a ordenança do papai. Vou encontrar com os meus irmãos, vou saber como eles estão. Por que vieram para cá? Eles eram para estar em Siquém, agora estão para cá. E vou retornar com a viagem. Isso é o óbvio da agenda de José. Isso é o óbvio. Mas nada disso aconteceu. Meus irmãos, o que está para acontecer logo em seguida na vida de José é um ponto que nós, às vezes, nem queremos acreditar, mas é verdade. O texto que eu li no início de Gênesis 37, do 1 ao 4, fala que os irmãos de José já estavam com inveja de José, pela forma como o pai o tratava, de maneira especial. Moisés, comentando isso, nos diz que ele, por causa da velhice, tinha um apreço a mais por José. Estevão, em Atos capítulo 17, comentando essa narrativa, diz que eles fizeram o que fizeram por inveja de José. Ele já tinha recebido a túnica, da qual isso despertou inveja. Ele já tinha compartilhado os sonhos com os irmãos. Se a situação estava ruim, piorou por parte de José. E o relacionamento dos irmãos, ficaram tão terríveis, que eles não conseguiam falar com José pacificamente. Sabe o que é isso? É áspido, entende? Qualquer pergunta que José fizesse, eles respondiam, mas com 4 pedras na mão. Eles respondiam áspero, porque a inveja já estava no coração, a raiva já estava no coração. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que o filho da inveja não tem como prestar. Se a inveja está no seu coração, se a mágoa está no seu coração, se o rancor está no seu coração, você acha que você vai dar à luz ao quê? Você acha que o progresso da sua fé, o progresso das suas ações será o quê? Então Moisés vai compartilhar conosco, uma família já estava ruim, entende? Já estavam brigando há tempo, já estavam áspero com José, áspero. Jacó de maneira pacífica, não houve repreensão por parte de Jacó para com os irmãos, não houve um ensinamento de Jacó para com seu filho sobre a sua conduta. Há uma passividade aqui. Vamos ver o que vai dar com esse ódio, vamos ver o que vai dar com essa inveja entre os irmãos, essas brigas que os irmãos têm. Não fazer nada já é fazer algo terrível. É achar que algo ruim pode melhorar com o tempo. Se não for tratado, não melhora com o tempo, piora. Meus irmãos, uma mágoa guardada, um rancor guardado, um problema familiar que não é resolvido. Não, pastor, o tempo vai resolver. O tempo não resolve nada se não for tratado. Meus irmãos, quantos casos você conhece de pessoas que tiraram a vida de outro? E aí o cara se esquece do mal que fez, e eu vou seguir minha vida.
Aí passa 10 anos, passa 20 anos, e o indivíduo que assassinou alguém volta para a terra de origem. O que a família faz com esse indivíduo que volta? Mata, meu amigo. Porque você pode ter esquecido o crime que você cometeu, mas a família não, entende? O pagamento, o acerto de contas chega. Então assim, nem Jacó resolveu o problema com os filhos, o próprio de José também não estava nem aí para esse problema, ele realmente era um menino inocente no que diz respeito a isso. Eu não consigo ver maldade em José, nem Moisés vê isso. Mas Jacó podia ter se antecipado com a maldade que os filhos já tinham demonstrado e nada fez. Por isso que a coisa se intensifica de uma maneira que a gente nem imaginava. É só continuar a passagem, a partir do versículo 18, mostra-nos o que estava no coração desses irmãos. Primeiro está aí esse desejo assassino, versículo 18 diz, de longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Quer dizer, de lá para cá, José via esperança, José via uma peregrinação de 70 quilômetros que chegaram ao fim. E de cá para lá, os irmãos viam, esse problema a gente vai matar. Você já pensou como a vida é assim? Você olha em uma perspectiva, oh, que coisa boa, chegou ao fim, né? E os irmãos olharam do lado de cá e disseram, realmente chegou ao fim da sua vida. Da sua vida. Isso é uma conspiração dos próprios irmãos. E o texto diz, no versículo 2, a partir do versículo 19, perdão, essa é a segunda observação. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Isso é escárnio, né? Versículo 20, venha pois agora, vamos matá-lo, e jogar o corpo em uma dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Quer dizer, você percebe que a túnica já tinha incomodado eles. A diferença que o pai fizera para com José e os irmãos. Como se não bastasse o compartilhar os sonhos com os irmãos, também gerou revolta. E vocês observem, irmãos, que eles disseram assim, nós vamos matar José, jogar na cisterna, aí eu quero ver qual será o resultado dos sonhos de José. Quer dizer, olha o tamanho da maldade desses caras. E eu estou falando dos irmãos de José. Aqui não é estranhos, aqui não são inimigos, são os irmãos de José, orquestrando um assassinato, e vão ter êxito, só não tem êxito nesse assassinato por causa de outro irmão. Só continuar a narrativa bíblica, uma outra intervenção divina aqui. Versículo 21 diz, mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Versículo 22, Rúben disse mais, não derrame sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhes faça mal. Aí Moisés nos diz, Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Versículo 23, mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. Graças a Deus que a cisterna estava vazia e sem água. Meus irmãos, se Rúben não intervém, eles tinham matado José. Lembremos, meus irmãos, que Rúben, ele foi um dos que tinha se deitado com uma das irmãs de Jacó. Rúben recebeu da parte de Jacó uma repreensão terrível, inclusive ele até saiu das 12 tribos de Israel por causa desse pecado. E Rúben aprendeu com erro, sabia o que era ser amaldiçoado pelo pai, repreendido pelo pai por um pecado que cometeram, um incesto, se relacionando com a sua própria mãe, não mãe de sangue, mas representava a sua mãe, que era madrasta. Então Rúben sai entre aqueles irmãos, prestes a assassinar José, e diz, alto lá, meus irmãos, pelo amor de Deus, ele é nosso sangue, não façamos isso com o nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele na cisterna. Qual era a ideia de Rúben? Quando Rúben pudesse, tirava José daquela cisterna e impediu o assassinato e devolvia ele a seu pai. Rúben queria fazer o bem, mas meus irmãos, 10 contra 1, dá para fazer o quê, né? 10 contra 1,
10 irmãos querendo matar José. Só Rúben queria livrar. Claro que não ia ter êxito a força de Rúben ou a sabedoria dele. Em algum ponto ele ia vacilar. E foi o que aconteceu. Jogam José na cisterna. Rúben sai para pastorear as ovelhas, qualquer coisa, saiu. Quando saiu, a ideia volta à tona. Graças a Deus que não para matá-lo, mas a ideia volta à tona de outra forma pior também. O texto diz aí, a partir do versículo 25, depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Parece ironia, né? Versículo 27. Venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Meus irmãos, é o que você leu, viu? Judá teve a seguinte ideia: mas matar, que coisa triste matar o irmão, né? Do nosso sangue. Vamos vender, como fosse um objeto, uma coisa. Não vamos fazer mal a ele, não, mas vamos vender. Vocês observem quão longe Judá estava de Deus numa hora dessa, né? Quão perverso estava o coração dos irmãos. E eles conseguiram ver uma coisa maravilhosa em vender o irmão. Rapaz, coragem de matar a gente tinha, mas vamos deixar de lado esse negócio. Vamos fazer mal a ele, não. Mas vamos vender. Vocês observem, meus irmãos, está descendo o nível moral dos filhos de Jacó. Irmãos, esse povo aqui foi o que recebeu a promessa de multiplicar o mundo, de que a partir dele viria o Messias. Esse povo aqui, viu? Foi Judá. Lembramos que Cristo é da descendência da tribo de Judá. Esse personagem que está dizendo: vamos vender José, vamos matar ele, não. E venderam. Esse projeto foi executado. O texto diz, versículo 28. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas, né? Os seus outros irmãos, né? Por quanto? Por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Eu imagino a cena de José sendo tirado da cisterna. Que coisa terrível ser jogado ali, não é? Em Gênesis 42, os irmãos vão dizer, eles que vão dizer isso, que quando José estava na cisterna, eles ouviam José gritando por ajuda, para que eles tirassem de lá. Aí a cena se repete, agora José está sendo tirado, como se fosse um fagulho de esperança. Estou sendo tirado da cisterna. Mas ele está sendo tirado para quê? Para ser vendido, né? Quer dizer, não há nada tão ruim que não possa piorar. Não há nada tão ruim que não possa. O homem está no fundo do poço, mas a gente dá um jeito de cavar esse poço para ficar mais fundo ainda. E venderam José para o Egito. E essa é a fase que eu encerro aqui, para vocês verem o que uma família é capaz de fazer com outra, se um pequeno problema não for resolvido. Se não for tratado mal pela raiz, se deixar para lá, vamos ver o que dá. Se é o mal, deixar para lá é deixar que o mal aumente. É deixar que o mal cresça. Mas como foi que José conseguiu sair de uma situação dessa, emocionalmente falando, espiritualmente falando? Como é que ele olhou para trás e viu tudo o que passou e saiu dessa com êxito? E nós conhecemos a história de José de maneira extraordinária. Mas eu fiz questão de mostrar a vocês quão terrível foi os seus irmãos para com ele, quão fundo emocionalmente José chegou, saiu para ser vendido e foi vendido. Rúben, a essa altura, quando voltou, já tinha vendido seu irmão e ele não podia fazer absolutamente nada. Eles voltam para Jacó, meus irmãos, e mentem descaradamente. E Jacó, olha, seu filho foi assassinado, está aqui a túnica cheia de sangue. E Jacó diz assim: então algum animal selvagem matou meu filho e o estraçalhou. Então eles venderam o irmão, pegaram 20 moedas, pegaram a túnica, mataram o animal, colocaram sangue, entregaram a Jacó e disseram: o que será que aconteceu? Jacó disse: foi morto. E eles confirmaram. Então ele foi morto por um animal. Então eles foram capazes de mentir descaradamente ao pai, na maior tranquilidade. Como é que José sai disso? Eu entendo, só seguindo a narrativa bíblica, através
de 3 coisas. Primeiro, como José conseguiu sarar todas as feridas que o seu próprio lar causou. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Meus irmãos, independente do trauma que você viveu, independente da profundidade da cova que o lançaram, independente da profundidade da maldade que fizeram, eu estou diante de alguém aqui, meus irmãos, que eu tenho certeza que não foi vendido pelos seus irmãos, literalmente. Eu tenho certeza que você não foi jogado numa cova, literalmente. Isso eu tenho certeza, que não tramaram para matá-lo. Possa ser que tramaram para tirar você da herança, né? Mas matar você não tramaram, não. Mas José passou por isso, irmãos. José viu um planejamento para matá-lo. José viu com êxito jogado naquela cisterna. José viu com êxito tirar da cisterna para vender a pessoas estranhas, a um povo estranho. Mas o sucesso de José foi a presença de Deus na vida desse jovem. Meus irmãos, ou Deus está conosco, ou nós nunca seremos curados, ou nós temos a presença do Altíssimo dentro de nós, ou não há êxito, ou não há progresso, ou não há nenhuma restauração. Fora de Deus não tem restauração familiar. Fora de Deus não há como você ter progresso na fé, crescer como homem. Lembrando que os traumas de José, ele tinha 17 anos, era um adolescente, meu amigo. Entende? Mas tudo isso aconteceu na vida de José, mas Deus estava com ele, entende? Meus irmãos, a diferença dos traumas que vivemos de um ímpio para um justo não é o trauma em si. Nós passamos pelas mesmas coisas que um ímpio, talvez até piores. A única diferença é a presença bendita de Deus dentro de cada um de nós. É a força de Deus que nos faz superar algo de tamanha mágoa, de tamanha dor. É a presença de Deus que fez a diferença na vida de José. Deus fez questão de acompanhar José em todo esse trajeto. E José fez questão de andar com seu Deus durante todo esse trajeto. É saber que Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Deus está dentro de nós, é que nos dá força para superar, seja a mágoa que for, seja a traição que for. A segunda forma que vejo como foi que José teve tanto êxito em todas as mágoas que sua própria família causou, ainda em Gênesis 39, está no versículo 9, é o temor que ele tinha ao seu Deus. O texto diz assim: não há ninguém nesta casa, ele está falando isso para a patroa dele, não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim, ele não me vedou nada, está falando para a patroa dele, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Aí ele vai dizer por que não está disposto a se deitar com a patroa dele. O motivo é esse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Estava só os dois ali. Qual é o problema de se deitar com a sua patroa? Não, a ordem, obedeça a ordem, rapaz, deixa de besteira. José, é como se José dissesse assim: alto lá, eu tenho um Senhor maior que a senhora. Eu tenho um Senhor maior do que o meu Senhor aqui do Egito. Esse é o meu Deus, que a Ele eu temo, a Ele eu amo. Interessante, meus irmãos, que a visão de mundo de José é que a presença de Deus estava com ele, mas ele obedecia a esse Deus, ele tinha temor a esse Deus. Quer dizer, ele passou pelo que passou. Sabe o que eu observei aqui, faço questão de lembrarmos? É de que os nossos traumas e decepções não nos dá legitimidade para pecar. Mas pastor, olha o que eu passei, olha as traições que vivi. Você sabe qual é um filme que dá ibope, muito bom por sinal? É Vingança. Tem um filme com um personagem, o mesmo ator que fez Matrix, deixa eu me lembrar o nome dele aqui. Eu sei que ele fez mais outro filme, 3, chamado John Wick. John Wick é um personagem, claro, fictício, né? Que ele vai se vingar. O primeiro motivo que ele se vinga no filme é porque mataram o cachorro dele. Menino, esse homem toca fogo no mundo, pinta o 7, borda o 8. O filme mata bem 100 pessoas. Que mataram um cachorro que a mulher dele tinha dado a ele de presente. A mulher morreu de câncer e falou assim: é a única lembrança que eu vou deixar para você. Aí ele com um cachorrinho em casa, uns homens entram na casa dele e matam esse bendito de cachorro.
Ô cachorro para dar trabalho. Aí John Wick vai matar mais de 100 homens por causa desse cachorro. Irmãos, esse filme dá ibope, entende? A vingança, a frase você conhece, né? É um prato que se come frio, não é? Mas a vingança é um prato que está envenenado, em que você prepara para o outro, mas a primeira colher quem experimenta é você, entende? Então não adianta se vingar e ter uma saciedade nisso. Eu tenho uma legitimidade, pastor, olha o que fizeram comigo. Eu vou trair porque eu fui traído. Eu vou fazer o mal porque me fizeram o mal. Amigo, eu vou pecar aqui com essa minha patroa, olha o sofrimento que eu tive. José disse, eu não tenho permissão para pecar contra o meu Deus. O que meu Deus tem a ver com esse pecado aqui? Meus irmãos, nenhum trauma legitima o nosso pecado contra Deus. E olha que eu estou falando de um homem que foi vendido pelos próprios irmãos ao Egito, para ser escravo, meu amigo. Não é uma coisa simples, foi uma coisa terrível que os próprios irmãos fizeram. Mas quando foi na hora de pecar, José disse, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Tem pessoas que querem ser advogado do pecado, né? Também é uma situação que ele enfrentou, né? Tem que se vingar mesmo. Alto lá. Se é para pecar contra o nosso Deus, você não tem permissão para pecar. E se pecar, será punido por Deus. Então José superou seus traumas com a presença de Deus na sua vida. Superou seus traumas com o temor do Senhor no seu coração. Ele nunca deixou de temer a Deus, apesar de tudo que passou. Outra forma que José superou os traumas da sua vida, sarou as feridas do seu coração, foi liberando perdão. Glória a Deus. Em Gênesis 41, versículos 50 e 51 diz, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Eu não sei se você tem coragem de passar para frente os seus traumas do seu filho. Às vezes você coloca o nome qual é o nome do seu filho? O nome do meu filho é miséria, porque eu passei tanta fome, tanta dificuldade. Aí eu passei o nome do meu filho é miséria para eu não esquecer de onde eu vim. E tem pais que fazem assim, passou a vida inteira foi comendo feijão com farinha. Aí o filho nasce no tempo das vacas gordas, meu amigo, não é mais feijão com farinha. Aí a comida está simples, aí o filho falou assim, rapaz, vixe pai, só feijão, cadê um negócio melhor? Cala a boca, menino. Eu passei minha vida toda comendo feijão com farinha, você não pode... Calma aí, rapaz. Você está com saudade de voltar para a miséria? Volta. Mas a realidade do seu filho é outra, entende? Não tente impor uma desgraça que você viveu, não. O máximo que você pode fazer é dizer assim, meu filho, eu passei situações ruins, graças a Deus meu filho não passou, graças a Deus não vai passar também. Mas parece que tem gente que tem trauma ruim, quer passar para o filho, quer passar para o neto, é uma miséria geracional. O primeiro filho que José teve, o seu nome será Manassés, está esquecido toda a desgraça que eu vivi, daqui para frente será outra coisa, porque o meu Deus me faz próspero, entende? Meus irmãos, esse é o nome do segundo filho de José. O primeiro está esquecido, e o segundo, Efraim. É só continuar a passagem bíblica, olha como é bonito o nome do rapaz. O segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José tinha tudo para estar aflito no Egito, mas com a presença de Deus, com o temor do Senhor, ele foi próspero no Egito. E ele colocou o nome do filho de prosperidade, porque ele entendeu que a resolução dos seus problemas, a cura dos seus traumas veio de Deus. Glória a Deus. E veio bonito mesmo. Aí ele olha para os seus irmãos e diz assim, como ele realmente perdoou os irmãos, ele perdoou de todo o coração. O versículo, em Gênesis, continuando a passagem, ele diz isso para os filhos dele, acerca do perdão, e ele vai dizer isso para os irmãos. Gênesis 45, 13 e 15, para concluir. O texto diz assim, o contexto é ele falando com os irmãos. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa, tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou.
E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte: há uma sinceridade aqui por parte de José. Por parte dos irmãos, nem tanto, mas por parte de José tinha. Quando José tornou-se governador do Egito, que eu sei que você sabe a história, José teve uma oportunidade ímpar de matar aqueles irmãos, de se vingar. Mas não se esqueça, irmãos, que José era crente. Eu não posso dizer batizado com o Espírito Santo, mas era crente, tinha o Espírito Santo na vida dele. E quando José teve êxito para fazer isso, José se revela aos irmãos, chora com seus irmãos, abraça os seus irmãos, beija os seus irmãos. Quando Jacó morre, isso está em Gênesis capítulo 50, Jacó morre. Aí os irmãos falaram assim: agora pronto, agora José vai matar nós, viu? Tudo que José fez por nós, a proteção, nos trazer para o Egito, guardar-nos, foi porque papai estava vivo. Agora papai morreu. E eles mandam dizer para José uma cartazinha. Sabe o que está escrito na carta? Antes de papai morrer, ele disse que você nos perdoasse e não fizesse mal nenhum para nós. Aí José lê a carta. Sabe o que José faz quando lê a carta, irmão? José chora, porque ele nem imaginava que os irmãos tinham tanta desgraça no coração. Aí José vai se encontrar com os irmãos, beija os seus irmãos e fala assim: o mal que vocês intentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Então, eu não sei qual foi a luta que você passou com a sua família ou está passando, as mágoas que você enfrentou. O que eu posso garantir é que em Deus tem esperança, em que em Deus tem cura, que em Deus tem restauração. E você não sabe o final da sua vida. Uma coisa é certa: um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Dos nossos olhos serão enxugo todas as lágrimas, meus irmãos, que derramamos por causa da dor. Nos céus, tudo isso será passado. Porque vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena levar nossas aflições para Deus, porque em Deus nós encontramos a verdadeira restauração. Que Deus te abençoe e aplique essa palavra no seu coração. E amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs,